Fala pessoal, vou começar aqui a comentar os enunciados do primeiro Congresso Ministério Público Pró-Sociedade, que foi em Brasília, no MPDFT. Tem vários considerandos aqui, né? Foi no dia 29 e 30 de dezembro. Desses considerandos, o que chama muita atenção é esse aqui, ó, o terceiro. O Ministério Público não deve ser agente de transformação social, pois a sociedade é que tem legitimidade para se transformar. Isso aqui é algo bastante conservador, porque o conservador ele não quer mudar o mundo, né? Essa ideia de ser transformador social é um projeto revolucionário. Vamos ver o que mais. Essa aqui foi fantástica, ó. A ideologia de gênero é experimento totalitário de engenharia social que destrói a identidade natural do ser humano, usando as escolas como laboratório e os estudantes e adolescentes como cobaias. Muito bom esse considerando aqui, né, que o conservadorismo não é ideologia, mas expressão da realidade, pautada na ordem, na liberdade e na justiça. Aí vieram os 23 anunciados. Chama a atenção esse quinto aqui, o enunciado 5. O Ministério Público deve garantir que as leis, né, e a Constituição sejam aplicáveis dentro da sala de aula e nas universidades. E aí bate com o conflito da autonomia universitária, né, que eles decidem que a polícia não pode entrar lá dentro, fumar maconha não é crime, esse tipo de coisa. O 7 também é muito interessante. O Ministério Público deve reconhecer que as crianças e os adolescentes são pessoas em desenvolvimento e lhes garantir que não sejam expostos a conteúdo pornográfico. Fantástico, é exatamente o que diz o ECA, né? O ECA diz que a criança é uma pessoa em desenvolvimento. O 8º é mais ou menos nesse sentido, né? Coloca as crianças como em situação de vulnerabilidade diante dos professores. Ora, se isso não for verdade. Já o 9, ele fala de... O MP deve garantir aos pais o direito que seus filhos recebam a educação de acordo com as suas convicções. Isso aqui está previsto no Pacto de San José da Costa Rica, artigo 12, item 4. É uma reprodução ipsis literis. O 16 também é interessante, porque ele diz o seguinte: a fake news, ela é uma coisa que a esquerda está usando para censurar e não para buscar a verdade. Então o Ministério Público tem que evitar que se censure a pretexto de combater a fake news. Eu entendo que a esquerda decidiu assumir o controle disso, apesar que ela foi acusada por Trump de fazer fake news contra ele. E aí quando chegou aqui no Brasil, os caras reverteram e disseram: nós somos os censores da fake news. Né? Por isso que a gente vê várias páginas ali controladas pelo PSOL e demais partidos de esquerda
fazendo a verificação do que é verdadeiro ou falso, né? A esquerda se apropriou disso aqui. A própria USP, ela quer dizer o que é correto, né? Tem um setor lá que está mexendo com isso. O enunciado 20 é fantástico, né? Ele garante que solicitarão que nos eventos de qualificação do Ministério Público, os CEAFs, deve-se garantir a pluralidade de informações e opiniões, mediante incentivo do debate de diferentes visões de proteção da sociedade. O que não existe muito bem, porque os CEAFs geralmente dão só a versão universitária, que é por acaso esquerdista. Então isso é grave. Existe um boicote da opinião conservadora nos cursos de formação. O 22, o efetivismo penal repudia soltura indiscriminada de presos, recomenda construir mais vagas, né? E o 23, ele fala o seguinte, que o crime é uma decisão pessoal e não o criminoso ele não é vítima da sociedade. Ele é porque ele quis. É isso que o promotor deve ter, na opinião, né, dos subscritores desses anunciados, né? Basicamente isso, eu recomendo a leitura na íntegra. Você pode achar no site do MPF de Goiás.